A tensão no leste europeu e o impacto em commodities e grandes economias continuam, desde aí o fim de fevereiro. No Brasil, o petróleo mais caro continua provocando projeções ainda mais altas para a inflação doméstica e também gerando questionamentos aí junto à Petrobras. Para falar sobre como investir nesse contexto de inflação global e doméstica mais alta, a Bolsa Brasileira com fluxo estrangeiro, mas preocupações com grandes empresas, eu converso com Carlos Carvalho, que é sócio e diretor da Quinitro, que é uma gestora independente de fundos que tem 1,3 bilhão de reais sob gestão. Eu sou o Carlos Cotorno, jornalista da Agência Estado. Hoje é 5 de abril de 2022 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Carlos, quero começar a entrevista te perguntando, vocês têm na carteira aí, né, dos fundos de vocês, na carteira de ações, uma posição importante em Petrobras. Quero te perguntar se ainda é a maior posição e como que vocês veem a situação atual aí da estatal com essa indefinição na sucessão de dois cargos importantes. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de participar do programa Cabeça de Gestor. Como você falou, assim, a Petrobras é uma posição importante dentro da carteira de nossos fundos, não só nos nossos fundos de ações, mas também nos fundos macro da empresa. Mais recentemente, na carteira de long only aqui dos portfólios, a gente retornou uma exposição que a gente tinha na empresa no início do ano. A gente acredita que nesses níveis de preço, o valor de mercado da companhia, o preço do barril de petróleo que vem sendo praticado no mercado internacional, a gente consegue ver aí um índice de distribuição de dividendos próximo de 10% por trimestre, que é bastante elevado, o que justifica aí a gente ter uma certa margem de segurança para poder ter um investimento mais relevante na empresa, né? Mesmo assim, com todos os ruídos políticos que a gente tem verificado em relação à mudança na presidência da empresa, mudança no conselho, etc., a gente considera isso, assim, que a política de paridade de preço de combustíveis ela é sólida. Assim, os últimos dois presidentes que deixaram a empresa deixaram assim, muito mais pela pressão política de não manter os preços em função do que tem ocorrido no mercado internacional, mas eles querem ter, assim, passar aquela impressão de boa governança para o investidor. Inclusive os nomes que foram mencionados aí como possíveis sucessores aí no comando da empresa também vinham com a cabeça de que você deveria manter, assim, a política de preços com essa característica. Então, assim, para a gente, por enquanto, a gente vê, assim, uma margem de segurança que deixa a gente confortável em ter a empresa em carteira. Em relação a toda a situação internacional, acho que, assim, a gente tem sido pego por uma sucessão de crises, né? Assim, primeiro, assim, uma crise de oferta e de demanda que tem impactado os commodities, não só o petróleo, mas outras commodities também. E fomos pegos de surpresa agora, no final de fevereiro, com a eclosão de uma crise ali no leste europeu, que é um grande produtor de petróleo, de gás natural, que, obviamente, tem um reflexo bastante significativo aí no preço da commodity. Então, assim, a gente não consegue controlar isso. Sim, e que tem analista que já diz que, apesar de ser uma guerra concentrada em território ucraniano, tem analistas que já diz que está virando uma guerra mundial pelo combate, né, que muitos países do Ocidente têm feito em termos de sanções econômicas, financeiras e políticas, né? Qual a avaliação da duração que vocês têm? Como que vocês estão conseguindo colocar isso nos cenários de vocês? E se é possível fazer cenário aí de meses à frente, considerando commodity agrícola, commodity de energia e também atividade econômica lá fora? Olha, bom, primeiro o mundo tem tentado se recuperar de uma crise inédita, né, que foi a crise da pandemia. A gente não verificava isso na história mundial há mais de 100 anos, então foi uma surpresa. Mas eu acho que a velocidade de recuperação, não só das economias em função dos estímulos, não só monetários, mas também fiscais por parte dos governos das maiores economias, eu acho que foi, assim, de certa forma, bastante eficaz. E a gente está chegando naquele momento de retirada desses estímulos. Então, o que a gente pode garantir é que a nossa percepção é de que a gente não tende a ter, assim, assim, um período tão tranquilo como eventualmente os mercados vêm precificando recentemente. Assim, para se ter uma noção, muitos dos mercados mais importantes já estão em patamares superiores
à véspera da eclosão da guerra ali na Ucrânia e na Rússia, né? Então, é algo surpreendente em função do risco geopolítico, a nossa percepção de que o mundo mudou, é uma mudança para décadas do que aconteceu aí no final de fevereiro. Consequentemente, eu acho que essa instabilidade não tem sido precificada de forma correta aí por diversos ativos, né? Então, é o que a gente vê para frente. Em relação à questão do desenrolar de preço de commodities, eu acho que, obviamente, tem um reflexo. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia, elas são produtoras importantes de commodities, não só do setor de energia, como óleo e gás, no caso da Rússia, mas também na Ucrânia, de uma série de commodities agrícolas. Tem a questão toda também da Rússia ser uma grande produtora de fertilizante, que tem um impacto em economias que dependem muito da importação desses fertilizantes. O Brasil é um caso claro disso. Então, eu acho que, Sim. como eu mencionei, assim, eu acho que muitos dos ativos não têm assim contemplado e precificado assim corretamente o risco que a gente pode ter para frente. E mais ainda, a gente tem percebido assim, perdão. Quais ativos, Carlos, que você destacaria como, né, que não estão precificando exatamente o risco, né, que a gente está mais claro agora, mas que deve continuar aí por décadas, você falou, essa mudança geopolítica? Eu acredito que o ativo mais evidente seria os juros nos mercados desenvolvidos. A gente percebe visivelmente os principais bancos centrais do mundo atrás da curva, né? Eu acho que eles foram bastante lenientes ao longo de 2021 com a tese de você ter uma inflação transitória. A nossa percepção na época de que isso não em função dos choques da cadeia de produção, era muito pouco provável que tivesse um impacto temporário, né? Então, nos surpreendia a precificação de juros não só nominais, mas também juros reais nos níveis que vinham sendo praticados, e agora você percebe assim um endurecimento no discurso por parte dos dirigentes desses bancos centrais, no sentido de que começar a tentar, de alguma forma, normalizar assim a política monetária para patamares mais condizentes com a realidade que a gente está vivendo. Mas eu acho que o grande desafio é que não só eles vão ter que promover a normalização da política monetária, mas também eles vão ter que conviver em paralelo com a retirada dos estímulos fiscais que foram dados para as principais economias em função da crise do Covid, né? Então, a redução de balanço por parte dos bancos centrais tende a ter um efeito restritivo nas economias. Consequentemente, assim, a gente tem uma visão de desaceleração nas economias desenvolvidas mais para frente, talvez no final desse ano, início de 2023, que eventualmente possa vir a provocar uma recessão global, né? Assim, talvez não na magnitude das recessões anteriores que a gente vivenciou nesses últimos 20 anos, mas de alguma forma a gente pode ter uma desaceleração que possa provocar esse tipo de evento, né? Uma recessão provocada porque agora como, enfim, os bancos centrais ficaram atrás da curva, como você falou, eles vão ter que ter uma intensidade, um ritmo mais acelerado agora, né? As Exato. projeções, vocês entendem que no caso do Banco Central dos Estados Unidos, altas de 0,5 ponto percentual em todas as próximas reuniões? Como vocês estão em esse desenho para a política monetária da maior economia do mundo? Assim, eu acho que a mudança de postura que a gente vivenciou a nível de política monetária foi, para você ter uma noção, assim, uma ordem de grandeza. No final de 2021, início de 2022, você tinha precificado na curva 3 a 4 elevações de juros da ordem de 25 bips aí por 0,25 por reunião, né? Hoje você já precifica 7 a 8. Você imagina aí que a gente possa ter um juro no final desse ciclo aí próximo de 3,25, né, que seria suficiente para poder meio que colocar num patamar de juros de equilíbrio, né? Agora, realmente, se você tiver assim a manutenção da inflação em patamares tão elevados, a gente está vivenciando uma crise inflacionária que a gente não vê nas economias desenvolvidas há 40 anos, né? Então, eu acho que o tamanho da economia naquela época era diferente, o nível de alavancagem também diferente, né? Então, acho que assim muita coisa a gente vai ter de resposta ao longo dos próximos meses, né? Mas assim, eu acho que é bastante claro assim, a mudança de postura por parte dos dirigentes dos bancos centrais. Eles perceberam quão leniente eles foram ao longo de 2021, ficaram atrás da curva e agora estão tendo que correr atrás do tempo. Acho que nesse sentido, assim, o Brasil ele saiu na frente, né? Ele levou de forma bastante abrupta a taxa de juros, a gente levou quase 10%
10 pontos percentuais a taxa de juros aqui no Brasil, que é algo assim, num período de um ano, né, assim, é algo inédito, assim, a velocidade com que a gente fez isso. Obviamente teve algum tipo de reflexo de economia em alguns setores específicos aqui e tal, mas a gente se vê numa posição privilegiada de começar agora, quando o mundo pode começar a entrar num período de desaceleração à frente, da gente poder afrouxar essa política monetária para poder tentar reestimular a economia lá na frente. Então, nesse sentido, o Brasil pode sair bem nessa situação toda, né? Mas, Carlos, quero entender assim, existe uma discussão se os bancos centrais conseguem projetar, antever o tamanho do choque de oferta que a guerra agora está provocando. Quando aconteceu, só para lembrar, a crise da pandemia, todo mundo ficou tateando para entender o que aconteceria, e no fim foi uma disrupção na cadeia global de suprimentos que afetou demais os preços e ainda afeta, né, uma série de setores. A pergunta é, vocês entendem que daqui até o fim do ano, quando os juros dos Estados Unidos podem estar aí perto de 3,25%, ainda tem muita coisa para acontecer e, portanto, a previsibilidade ela é mínima? Sim, assim, eu acho que, inclusive, assim, a gente tem tido alertas por parte do Banco Centrais, né? Assim, hoje, novamente, alguns dirigentes do Banco Central norte-americano alertaram para que, eventualmente, eles vão fazer a retirada de estímulo, a redução do balanço do Banco Central de forma mais rápida do que o mercado vem esperando. Tem alertado, novamente, para a velocidade de elevação da taxa de juros. Eu acho que muitos participantes, principalmente as pessoas físicas que hoje tem uma participação relevante no mercado acionário americano, não tem assim, percebido o risco que você tem corrido recentemente. Você viu agora, nas últimas 3 semanas, assim, algumas ações de qualidade bastante baixa, assim, ações aquelas consideradas meme stocks, né, que ao longo de 2021 viraram, assim, acho que um child post de toda esse excesso de liquidez que a gente está vivendo novamente nas últimas 3 semanas, essas ações se valorizando de forma bastante significativa. Então, eu acho que assim, os avisos estão sendo dados, eu acho que os investidores deveriam ter um pouco mais de cautela na escolha de investimento de risco nesse momento. Eu acho que o medo de você perder oportunidade, acho que está meio que guiando a decisão de investimento. A nosso ver, assim, não é a forma mais prudente de você agir num ambiente como esse, de instabilidade em diversos vetores, né? Seja o vetor geopolítico, seja o vetor monetário. Então, acho que tem uma série de riscos aí ocorrendo e os mercados continuam praticando preços a níveis relativamente elevados, né? Então, como se a festa não tivesse hora para acabar, né, Carlos? Tá só euforia ali. É isso. Eu acho, se a gente fosse fazer uma analogia, eu acho que é como se você estivesse no casamento, já está tocando aquelas músicas de final de casamento, sabe? Já estão servindo cerveja quente e os convidados não querem parar de dançar, né? Então, é a nossa percepção. A banda já foi embora, eles estão lá, os convidados cantando sozinhos. Agora me conta um pouco como aí na gestora, qual é a música que está tocando aí na gestora e com, né, a estratégia que vocês têm para conseguir manejar, né, gerenciar esses riscos que vocês veem, inclusive num mercado que não está absorvendo tudo isso. Suponho que o cotista, o cliente de vocês, pode até eventualmente perguntar, puxa, mas o mercado subiu tanto e a gente não aproveitou essa onda. Me conta um pouquinho da carteira, da estratégia de vocês nesse momento. Bom, a gente tem conseguido, de certa forma, aproveitar alguns desses segmentos que têm parecido com oportunidades mais evidentes de assimetria. Eu posso citar assim, a gente tem uma posição tomada em juros no exterior já há algum tempo, desde o segundo semestre do ano passado. A gente também previu, de certa forma, o potencial de valorização que a moeda brasileira poderia ter em função de ser uma moeda que tem um impacto bem significativo do segmento de commodities dentro da sua pauta de exportação. Então, assim, a melhora de termos de troca, obviamente, poderia trazer algum tipo de fluxo para dentro do Brasil. E em relação ao mercado acionário brasileiro, a gente tem um índice composto por, assim, eu diria que mais de 40% do índice tem um peso em commodities. Então, à medida que você tem assim um período inflacionário um pouco mais duradouro, você tende a procurar assim alternativas de investimento com essa característica, assim, países que têm uma característica mais voltada para índices com
com um peso maior em commodities. O Brasil é um caso claro em relação a isso. Então, a gente conseguiu se beneficiar assim desse movimento de apreciação dos preços recente e a apreciação da moeda também. A gente permanece ainda com uma aposta a favor do real, né? A gente ainda acredita que ainda tem algum potencial de valorização, obviamente não como foi assim ao longo do início do ano, né? A gente percebia um descolamento muito grande em relação ao preço justo da moeda para o que vinha sendo praticado no mercado. A gente vem reduzindo, de certa forma, essa posição mais recentemente. O que a gente tem feito para tentar capturar esse cenário um pouco mais nebuloso que a gente vem para ver para frente é começando a montar proteções nos mercados acionários. A gente tem algumas apostas já contra, assim, no exterior, alguma coisa aqui no Brasil também, mas com um horizonte mais de médio prazo. Assim, exatamente Vocês assim, se posicionando Perdão. Não, ia perguntar, vocês têm shorts em ações específicas ou em alguns índices acionários que estão aí perto dos highs? Nesse momento, em índices ainda, tá? Novamente, usando a analogia da festa, a gente já está começando a ficar mais próximo da porta, tá? Então, a gente já está, na verdade, a gente já está bem próximo da porta, para ser sincero. Já pegaram aquela água mineral, né? Já não estão mais aceitando a cerveja? Já chamamos o Uber. Ah, tá certo. Muito bom. E em Brasil, só para a gente encerrar, e falando de Bolsa Brasileira, a gente viu aí um fluxo estrangeiro que, apesar da nova metodologia da B3, né, que reduziu bastante aí o saldo, o fluxo, ele é importante, e ele tem sinais de que ele continua positivo aqui. Vocês entendem que isso faz parte já de uma cena aí de fim de festa mesmo, ou as condições, né, de Brasil com juros como estão, o dólar ainda num patamar relativamente de alto, vocês entendem que o estrangeiro continua vindo e, portanto, tem oportunidade na Bolsa, em blue chips, em commodities? Assim, eu acho que a grande surpresa desse ano foi exatamente essa entrada tão significativa de investidor estrangeiro aqui na Bolsa. No primeiro trimestre, você teve uma entrada aí já com essa nova reavaliação do fluxo por parte da B3, você teve aí praticamente você teve de saída de investidor estrangeiro no ano passado, você teve de entrada de investidor estrangeiro no passado, já entrou nesse primeiro trimestre desse ano, de 2022, o que é algo bastante significativo, né? Acho que isso vem contrabalanceando a saída do investidor doméstico, seja a pessoa física que entrou ao longo dos últimos 5 anos aí em Bolsa, que teve um influxo bastante significativo ao longo dos últimos 5 anos, desde que você começou a ter esse ciclo de elevação de juros aqui local, ela começou a migrar de renda variável para renda fixa, né? Além disso, você tem a saída também do investidor institucional, fundos de pensão procurando títulos atrelados à inflação, que são correlacionados à sua meta atuarial. Então, isso meio que tem sido absorvido por essa demanda por parte de investidor estrangeiro. Mas, assim, acho que é importante notar, assim, como eu mencionei antes, a composição do índice brasileiro tem um perfil bastante cíclico, né? Assim, para você ter uma noção, quase 45% do IBX hoje são commodities, né? Então, isso não vem sendo assim, algo exclusivo de Brasil, essa performance tão significativa nesse segmento de commodities. Isso aí vem sendo verificado em diversos outros, por exemplo, ETFs de energia nos Estados Unidos, que são listados na Bolsa de Nova York, ETFs de mineração subindo aí próximo de 40% no ano. Então, isso não é uma exclusividade do Brasil, né? Então, à medida que você tiver ainda esse risco de inflação e a demanda por ativo real, e acho que o commodity é sempre visto como isso também, né? Você tende a ter ainda esse movimento de fluxo ainda perdurando. Mas eu acho que, assim, para você ter a percepção de que a gente está tendo um fluxo um pouco mais saudável, eu gostaria de ver assim esse fluxo sendo um pouco mais diversificado, buscando um pouco de consumo, um pouco de varejo doméstico, que também que começa a se beneficiar se você começar a ter uma redução na taxa de juros, que parece que o Banco Central já sinalizou que ele pode estar chegando no fim do ciclo de elevação de juros aqui no Brasil. Então, à medida que você começa a ter assim, esse fluxo entrando de forma mais diversificada em outros setores, aí sim a gente começa a ver um cenário um pouco mais benéfico para o Brasil. Nesse momento, a gente ainda está vendo muito concentrado nessa tese. Sim, e aí uma cena mais
menos construtiva para o Brasil como um país que não é só commodity, né? Tem varejo. Exatamente. Seria mais construtivo, né? Porque a gente tem, assim, tem outros segmentos da economia. E eu acho que a gente falou assim, só ficou faltando um pontozinho, né, de toda essa questão de risco. A gente não elencou o risco eleitoral, né? Eu acho que hoje é um risco que está passando totalmente à margem, né? Muito pouca gente fala de risco eleitoral. A gente, de certa forma, corrobora com a tese de que, assim, não deve ter uma grande mudança de política por parte de qualquer um dos candidatos que hoje estão aí na liderança, né? Seja o presidente atual, ou seja o ex-presidente. No entanto, a gente acha que o processo ele pode ser um pouco mais ruidoso do que o mercado assim tá estimando. A gente acha que pode ser assim um pouco mais barulhento do que assim a gente vem vendo aí sendo expresso nos preços aí dos ativos. Isso a gente fica um pouquinho preocupado. Sim, é interessante você falar isso porque, de certa forma, parece que a gente nunca saiu da eleição ainda, né, Carlos, né? Passados aí 4 anos da última, parece que a gente não saiu. E as pesquisas eleitorais começaram muito cedo a mostrar uma polarização entre 2 candidatos, né? Meio que dando como, né, a cena é essa, então, assim, quais são os outros peões nesse tabuleiro aqui, né? Aparentemente não teria, mas é isso, nem começou ainda, né? Exato. Assim, como eu mencionei, a nossa preocupação talvez não seja nem na conclusão do processo, mas muito mais na evolução desse processo. Acho que ele tende a ser um pouco mais volátil e barulhento e pode ter um acirramento da disputa que eu acho que, de alguma forma, pode causar algum tipo de reflexo no preço dos ativos atualmente. Bom, Carlos, quero te agradecer demais aí pela entrevista, viu? Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade aí, estamos aqui à disposição. Tá ótimo, muito obrigada. E a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo Cabeça de Gestor. Até lá!